Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, o texto que eu quero trazer nessa manhã ao teu coração se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia vai relatar a história de um profeta, de um homem de Deus que havia um chamado e a promessa e as experiências que ele havia vivido com Deus. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas e Deus faz um chamado para Jonas acerca de uma cidade, a cidade de Nínive. E a palavra vai dizer que Deus queria que Jonas pregasse o arrependimento sobre aquela cidade. Mas o que é interessante, querido, Jonas, por ser um profeta, conhecedor de Deus e havia vivido muitas experiências com Deus, ele sabia que a palavra de arrependimento, quando vem da parte de Deus, é para trazer uma mudança, é para trazer uma transformação. E Jonas, no seu coração, ele não queria arrependimento para a cidade de Nínive, ele queria o juízo sobre aquela cidade. E quando ele recebe um chamado para pregar o arrependimento, e não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ele desejava. Não era o desejo do teu coração ser usado por Deus para trazer arrependimento. E aí ele decide tomar uma decisão. Ele decide fugir da presença de Deus. Ele decide negar o seu chamado. Ele decide ir na direção oposta daquilo que Deus havia proposto para ele. E Deus assim o permite, querido. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Cada um de nós nascemos com um propósito. Deus tem um chamado para nós, querido. Deus tem uma oportunidade para nós. E quando Deus tem um chamado na minha vida e na sua vida, Ele até permite, por alguns momentos, nós andarmos por caminhos. Mas lá na frente, Ele vai nos chamar, Ele vai nos trazer de volta. Então, o que eu quero trazer para você, querido, não vale a pena perder tempo. Não vale a pena. Porque Deus, quando Ele coloca uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido, é para que a gente possa dar fruto, era para que a gente possa dar resultado. E a Bíblia vai falar que com Jonas ele vai tomar uma direção oposta, ele vai fugir da presença do Senhor. Mas todo aquele que tem promessa, que tenta fugir da sua chamada, ele vai se deparar com tempestade, ele vai se deparar com problemas, ele vai se deparar com situações que você vai entender que não tem saída. E a Bíblia vai dizer, querido, que Jonas, ele vive uma das experiências mais terríveis que uma pessoa pode existir, querido. Por quê? Ele é jogado em alto mar, diz que um grande peixe o engole e diz que ele fica 3 dias no ventre daquele peixe. Querido, 3 dias de angústia, 3 dias de choro, 3 dias que não havia esperança, 3 dias desesperador, você pode ter certeza, querido. Às vezes precisamos passar por 3 dias ruins, péssimos, para que a gente possa entender que o lugar mais seguro e o lugar especial que há em todas as nossas vidas, querido, é na presença de Deus. Depois desses 3 dias, querido, diz que Jonas, ele se arrepende. Por quê? Porque o pregar sobre Nínive era uma palavra de arrependimento para trazer salvação para aquela cidade. Mas Jonas não queria trazer salvação para aquela cidade. Jonas queria trazer destruição, porque a Bíblia diz que os homens daquela cidade, eles eram perversos. Então imagina, querido. Então, foi a palavra de Deus, a direção de Deus foi oposta ao sentimento de desejo do Jonas. E assim acontece conosco, porque muitas das vezes estar na presença de Deus vai completamente oposto àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, ou que eu desejo naquele primeiro momento. E esse é o grande desafio. Você que sabe, você pode viver segundo o seu sentimento, ou você pode viver segundo a palavra de Deus. Eu decido viver segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os planos que Deus tem a nosso respeito é planos de paz, de bênção. Diz que o desejo do coração do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Então, não se precipite, não se engane. Caminhe debaixo da palavra do Senhor e pode ter certeza que Deus irá te abençoar poderosamente. Não fuja do seu chamado, mas cumpra o seu chamado e viva o melhor dessa terra. Deus abençoe, um dia de vitória.